E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se protegendo contra essa pandemia do coronavírus. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar justamente sobre isso, mas especificamente para falar sobre a eficácia do álcool em gel na higiene das mãos. O número de casos do Covid-19 está aumentando no Brasil, a cada dia está aumentando. Tivemos já alguns casos de morte, infelizmente, e muitas pessoas estão preocupadas e buscando formas de se prevenir da doença. Entre as formas de se prevenir está a higiene das mãos, ou através da lavagem com água e sabão, ou, quando não for possível, usando álcool em gel. Porém, algumas pessoas duvidam da eficácia desse produto, do potencial desse produto. Eu vim aqui para dizer a vocês, gente, que o álcool em gel ele funciona sim, e eu vou demonstrar para vocês como é que esse produto ele atua sobre o vírus, eliminando o vírus, tá? Então, já foram feitas diversas pesquisas científicas, tem artigos científicos publicados falando sobre isso, já foram testadas diversas concentrações de álcool, e o álcool que teve o melhor resultado foi o álcool que tem a concentração de 70, né? Então, esse álcool em gel com essa concentração, ele tem o potencial de eliminar vírus, bactérias, fungos, diversos agentes patogênicos. Por isso que o álcool que ele é próprio para a higiene das mãos tem que ser o álcool 70. Para que vocês entendam como é que o álcool em gel ele atua, é necessário primeiro que vocês entendam a estrutura do vírus, do que o vírus é feito. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, nós temos aqui a figura representando a estrutura básica do Covid-19. Ele é constituído por um capsídeo formado de proteínas. Todos os vírus possuem capsídeo, que é uma cápsula de proteína, certo? Esse capsídeo, no caso do Covid-19, está associado, ele envolve o RNA, que é o material genético do Covid-19. Outros vírus podem ser formados de DNA ou RNA, como pode ter os dois. No caso do Covid-19, ele é formado de RNA. Além do capsídeo e do RNA, o Covid-19, ele possui um envoltório externo, chamado de envelope, que também é formado de proteínas e glicoproteínas. Então, por esse motivo, por apresentar um envelope, o Covid-19 é um vírus envelopado, tá? Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui no Covid-19? A gente tem um envelope formado de proteínas e glicoproteínas, nós temos o capsídeo também formado por proteínas e o material genético que é RNA. A partir daí, entendendo a composição química do vírus, vocês vão entender como é que o álcool em gel atua eliminando a estrutura desse vírus, desmanchando essa estrutura aqui. Para realizar nosso experimento, nós vamos precisar de um ovo. Nós vamos usar a clara do ovo. A clara do ovo ela é constituída principalmente por uma proteína chamada albumina. E vamos misturar a clara do ovo com álcool em gel, no caso o álcool 70, tá? Vocês têm que olhar sempre na embalagem se o álcool ele é 70, porque esse é o álcool ideal para a higiene das mãos. Vamos quebrar para separar a clara da gema, certo? Momento tenso para não romper. Ai. Momento tenso, viu, gente? Aqui, ó, para tirar a clara. Consegui.
E eu vou colocar a clara dentro desse potinho para ficar melhor de ver. Deixa eu fazer aqui para não me melar. Então, coloquei aqui, ó, a clara do ovo, como eu falei para vocês. A clara, ela é constituída principalmente por uma proteína chamada albumina. Agora eu vou pegar o álcool em gel e vou misturar a clara do ovo. Eu vou tapar e vou agitar para que o álcool misture, tá? Tem que esperar um tempo para o álcool fazer efeito, porque eu botei muita clara. Ó, veja que a cor da clara está mudando e a textura tá ficando como se eu tivesse cozinhado a clara. Eu vou colocar um pouco mais de álcool para o processo ser mais rápido, porque eu botei muita clara aqui, tá, gente? Então eu vou colocar mais álcool para acelerar o processo. Vou misturar mais. Enquanto isso, então, gente, vê o que está acontecendo. O álcool, ele promove o processo de desnaturação da proteína. Veja que a clara, ela perdeu a consistência fluida e transparente e passou a ficar sólida, tá aglutinando, toda a proteína está aglutinando aqui dentro, e cor branca. Então, a proteína sofreu um processo de desnaturação, ela desmancha a sua forma. É o mesmo processo que acontece quando a gente aquece, no caso aqui a proteína albumina, quando a gente aquece, acontece esse mesmo processo, o processo da desnaturação. E diversas proteínas, quando submetida a temperaturas elevadas, a alterações no pH, ou exposta a algumas substâncias como solvente, que é o álcool, ela vai sofrer desnaturação. Então veja aqui, ó, o que seria a desnaturação de uma proteína? A proteína, ela é formada por uma cadeia de polipeptídeo. Um polipeptídeo, ele é formado pela união de vários aminoácidos. Eu trouxe aqui esse colar para demonstrar, para fazer um exemplo, uma comparação. Então vamos dizer que isso aqui seja uma cadeia de um polipeptídeo. Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Então a união de vários aminoácidos, de várias bolinhas, vai formar uma cadeia de polipeptídeo. Então a proteína, ela é formada por várias cadeias de polipeptídeo. Só que essa cadeia, quando ela está assim nessa forma linear, esticada, a gente vai dizer que essa aqui é a estrutura primária da proteína. Entretanto, as proteínas, elas não se encontram assim nas estruturas orgânicas. A proteína, ela vai se enrolar, adquirindo uma estrutura que a gente vai dizer que é a estrutura secundária, tá? Essa aqui seria, ela adquire um formato helicoidal, semelhante a essa mola aqui. Então, quando a cadeia de polipeptídeo se enrola, adquirindo esse formato helicoidal, a gente vai dizer que essa estrutura aqui é a estrutura secundária de uma proteína. A proteína também, ela vai sofrer um dobramento. Os átomos que formam a cadeia de polipeptídeo vai interagir entre eles através de um processo chamado de forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Isso aí vocês podem ver melhor com o professor
de química ou a professora de química, tá? Então, a cadeia, revisando, tá? A cadeia de polipeptídeo esticada, a gente vai chamar de estrutura primária. Quando essa cadeia se enrola, ela vai adquirir a estrutura secundária, e o dobramento dessa estrutura secundária vai formar a estrutura terciária da proteína, certo? Quando a gente junta, vou pegar aqui outro, quando a gente junta duas cadeias nessa estrutura quando a gente junta duas cadeias na estrutura terciária, a gente vai chegar aqui ao estágio de uma proteína com uma estrutura quaternária, quando eu junto mais de uma cadeia, certo? Então, juntou duas cadeias, aqui eu vou ter uma proteína com estrutura quaternária, certo? O que é que acontece? Quando o álcool em gel entra em contato com a proteína, ele vai desmanchar essa estrutura. E se a proteína ela perde a forma, ela também perde a função. Quando a gente pensa na composição química do vírus, ele tem diversas proteínas constituindo seu envelope, seu capsídeo. Se eu desmancho essa proteína, se ela sofre desnaturação, o vírus não vai ter mais como se comunicar com a célula hospedeira. Porque para invadir uma célula, para se conectar a uma célula, o vírus ele tem proteínas de comunicação na sua superfície. E se eu desmancho essa proteína, o vírus ele perde o potencial, a capacidade de invadir a célula. Então, o álcool em gel ele promove a desnaturação das proteínas que compõem o vírus. Dessa forma, eliminando o vírus e protegendo a gente contra esse invasor. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu abordei aqui dois conteúdos, um referente ao primeiro ano, que é a questão das proteínas, da estrutura básica de uma proteína, da composição química da proteína e a desnaturação da proteína. Esse é um conteúdo que vocês vão encontrar no livro do primeiro ano. E falei um pouco também sobre a estrutura básica dos vírus, que é um conteúdo referente ao segundo ano do ensino médio. Vocês vão encontrar no livro do segundo ano. Então aproveite e dê uma estudada nesses assuntos para se sair bem nas avaliações aí, né? Mas o mais importante é que esse vídeo ele possa ajudar a esclarecer muitas pessoas, para que as pessoas saibam se proteger de verdade. Eu ia esquecendo de dizer uma coisa a vocês, né? Quando for usar o álcool em gel, a gente tem que fazer todos os movimentos como se estivesse lavando a mão debaixo de uma torneira. Então a gente vai esfregar a palma da mão uma com a outra, friccionar bem, certo? Depois entre os dedos, o dorso da mão, fazendo com que o álcool em gel ele cubra toda a superfície da pele, certo? O dedão, os mesmos movimentos como se você estivesse lavando com água e sabão. As pontas dos dedos, esfregar na palma da mão, certo? E também o punho. Então, use uma quantidade de álcool em gel que cubra toda a superfície da sua mão e faça os mesmos movimentos como se estivesse lavando a mão com água e sabão. Dessa forma, gente, vocês vão poder se proteger contra essa infecção do Covid-19, né? Eu fico muito feliz em poder usar esse espaço de interação, porque eu acredito muito no potencial das tecnologias. Eu acho que a tecnologia, ela possibilita o empoderamento das pessoas. As redes sociais, a tecnologia permite que diversas vozes possam ser ouvidas, como também ela permite a democratização do conteúdo, do conhecimento. Então, por isso eu acredito muito no potencial da tecnologia e estou sempre presente nas redes sociais, buscando ajudar as pessoas a esclarecer dúvidas, buscar informações, trocar ideias, enfim, é isso. E beijo e até a próxima.